Falar sobre os tipos de pesquisa, certo, pessoal? Vamos fazer aqui uma explanação sobre alguns tipos de pesquisa. O primeiro que a gente vai ver são as pesquisas relacionadas à natureza, quanto à natureza da pesquisa. Então a gente pode ter aqui pesquisa básica ou pura, né, que a gente já falou acho que na primeira aula, na aula 1. O objetivo aqui é gerar conhecimento novo e útil para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, né? Ela envolve verdades, interesses universais, etc. Então, e depois a gente vai ter a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, ela é quando eu vou gerar conhecimento e vou ter uma aplicação direta nela, certo? Para resolver ali um problema específico. Então, isso é a pesquisa aplicada, tá? Então, essa é a primeira diferenciação. Depois nós vamos ter quanto à abordagem. Agora que é a primeira vez que a gente está falando. Como é que seria essa classificação quanto à abordagem da pesquisa? A gente vai ter a pesquisa qualitativa. Né? A pesquisa qualitativa ela não vai se preocupar com a representação numérica, a representatividade numérica, mas sim um aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Essa pesquisa ela se preocupa com os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, né? Que são centrados em uma compreensão, explicação dinâmica. Ele é muito utilizado quando a gente está falando em relações sociais, né? Educação e etc., que a gente não consegue trazer um número exato, né, do como aquela pesquisa foi eficiente, etc. Então a gente faz uma análise qualitativa, né? Se a gente for trazer aqui para o que vocês já fizeram na graduação de vocês, seriam aquele questionário, que você faz um questionário e deixa perguntas abertas, né? Ali eu vou quantificar um sentimento daquela população ali que eu fiz a pesquisa. Só que ali não é nada matemático, né? Eu simplesmente, olha, eu percebi a partir do questionário que eu fiz, das observações que foram feitas, eu percebi isso, isso e isso, né? Foi percebido nesta pesquisa, né? Que esse fenômeno está ocorrendo e etc. Eu não consigo trazer numericamente o porquê que aquele fenômeno está ocorrendo. Tá? Depois a gente vai ter a quantitativa, que a quantitativa ela se contrapõe à pesquisa qualitativa no seguinte sentido. A pesquisa quantitativa ela se centra na objetividade. Ela é influenciada pelo positivismo, que vocês vão, quem não lembra vai olhar as aulas anteriores, que ela considera que a realidade só pode ser compreendida com base em análise de dados, né? Então aqui você analisa dados para você conseguir tirar suas conclusões. Ela recorre por muitas vezes para a linguagem matemática, né? Então aqui a gente utiliza a matemática para mostrar as relações das variáveis e etc. Quanto à abordagem que a gente vai ver aqui sobre essa pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Que é uma tabelinha de comparação entre as duas. O primeiro, aqui, com enfoque na representação, na interpretação do objetivo. A quantitativa é menor, a qualitativa é maior. Quem mais vocês darem uma olhada para conseguir lembrar, né? O alcance do estudo no tempo, ele é instantâneo. Né? A qualitativa ela vai ter ali um intervalo maior e etc. Quem mais vocês darem uma olhada, tá? Vamos passar um pouquinho rápido. Então, a pesquisa quantitativa, ela vai ter em suas raízes o pensamento positivista lógico, né? Ou seja, ele vai tentar enfatizar o raciocínio dedutivo, né? As regras lógicas, os atributos mensuráveis e etc. Enquanto que a pesquisa qualitativa, ela tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos ali daqueles indivíduos, daquela experiência humana. Tá? Ele busca aprender a totalidade do contexto daqueles que estão vivenciando no momento. Né? Ah, aqui tem um outro quadro também de comparação dos dois, né? Tipo, qualitativa focaliza a quantidade pequena de conceitos. Qualitativa tenta compreender a totalidade dos fenômenos, mais do que focalizar nos conceitos específicos e etc. O que mais vocês darem uma ideia? Professor, qual que é a melhor das duas? Vai depender do seu trabalho, vai depender da sua pesquisa, tá certo? Eu sugiro a vocês como uma dica para o trabalho que vocês vão fazer aqui, o TCC, aqui desse curso e tudo demais, vocês podem vir aqui, use isso aqui, eu botei essas tabelas justamente para ser como cola para vocês, né? Então, na hora que geralmente você vai começar a escrever um trabalho,
você vai dizer, este trabalho se caracteriza quanto à abordagem, uma pesquisa qualitativa, quanto aos recursos, quanto aos objetivos. Então aqui eu trouxe mais para ser uma espécie de cola para vocês virem aqui tirar dúvida de onde que a sua pesquisa encaixa, tá certo? Então, quanto aos objetivos, a gente vai ter a pesquisa exploratória. Essa pesquisa exploratória ela é aquela que o autor não necessariamente ele tem uma hipótese ou um objetivo definido em mente, né? O autor ele vai examinar a partir de um conjunto de fenômenos, ele tem vários fenômenos, e ele vai buscar alguma coisa que não é conhecida ali, certo? Então, ali, no caso, a pesquisa exploratória, ela é como se fosse uma base para uma pesquisa bem elaborada. Depois a gente vai ter a pesquisa descritiva, que ela é mais sistemática do que a exploratória. Aqui, no caso, eu vou buscar obter dados mais consistentes sobre uma realidade. Aqui eu não tenho a interferência do pesquisador, né? Então, aqui o que, que o pesquisador vai fazer? Ele pega os dados, ele tem aqueles dados, aquelas informações, ele vai inferir conhecimento em cima daqueles dados. A gente vai ter também a explicativa, que ela é a pesquisa mais complexa e completa que a gente tem aqui. Lembrando, quanto à abordagem objetiva, tá? Estou falando aqui da abordagem objetiva. Então, a explicativa, ela é a pesquisa científica por excelência. Quando a gente fala em pesquisa científica, naturalmente se pensa na explicativa, né? Porque além de analisar os dados observados, então veja, eu tenho os dados, eu analiso os dados, eu busco causas e explicações. Ou seja, eu vou ver quais são os fatores determinantes desses dados, né? O porquê que eu cheguei naqueles dados. Então, essa é a ideia da explicativa. Depois a gente vai ter uma pesquisa bibliográfica, que é também muito válida de se fazer. A pesquisa bibliográfica ela é o quê? Ela é um estudo de artigos, tese, livro e outras publicações, tendo um passo fundamental ali para você ter um prévio conhecimento, né? Mas lembrando que a pesquisa bibliográfica, você vai ter um conhecimento, mas você não vai gerar conhecimento novo. Afinal de contas, eu só estou lendo o que já fizeram ali. A pesquisa bibliográfica ela é de importância para qualquer pesquisa, né? No início da pesquisa se faz uma pesquisa bibliográfica para fim de você não meio que reinventar a roda, não, às vezes não pesquisar uma coisa que já existe, né? Então, essa é a ideia sempre de se fazer uma pesquisa bibliográfica no início da pesquisa. Tanto é que a gente vai ver mais na frente, na próxima aula, vai ter uma sessão no trabalho final de vocês, que essa sessão é fundamentação teórica. Fundamentação teórica nada mais é do que você escrever a sua pesquisa bibliográfica, você escrever o resumo de tudo que você viu, tá? A pesquisa bibliográfica, ela, ela, ela não somente é utilizada para esse referencial teórico, para essa base de sustentação teórica do seu trabalho, mas existe também trabalhos. Às vezes você pode fazer o seu trabalho de TCC aqui simplesmente uma revisão bibliográfica, que no inglês a gente conhece como survey. O que seria um survey? Eu vou pegar o estado da arte, eu vou pegar ali a crista da onda naquela área que eu quero pesquisar, e eu vou trazer tudo. Vou trazer um histórico, trago tudo que o pessoal está pesquisando, e aí eu tenho ali. O meu trabalho basicamente é aquela pesquisa bibliográfica, né? Existe hoje, muito utilizado, é a revisão sistemática. Que existem técnicas que eu faço essa revisão, e às vezes, por exemplo, eu pego uma área aqui, uma área de pesquisa em engenharia de software. Eu pego engenharia de software e vou fazer uma revisão sistemática de engenharia de software. Eu vou pegar tudo que foi pesquisado ali naquela área, trazer todos os conceitos, as técnicas, tudo que é utilizado em engenharia de software e vou compilar em um só texto, né? Trazendo as referências. Isso aqui é um trabalho válido, tá? Que é um trabalho pura e simplesmente de pesquisa bibliográfica, tá? Vocês podem fazer isso aqui também no TCC de vocês tranquilamente. Eu vou ter uma pesquisa documental, que ela consiste em análise de documentos, dados, que ainda não foram sistematizados ou publicados, né? Relatórios, correspondência, algum banco de dados, etc. A gente também vai ter a pesquisa experimental, que, no caso, o pesquisador ele vai manipular ali os aspectos daquela realidade, né? Manipular em que sentido?
ele vai fazer seus experimentos, experimentos controlados, né? Que é a ideia de você estar no laboratório. Então eu vou fazer os experimentos manipulados no laboratório. Se aquilo funcionar, eu vou tentar levar, fazer um teste real com ele. Então essa é a pesquisa experimental. Pesquisa de campo. A pesquisa de campo ela se caracteriza pelas investigações. Além da pesquisa bibliográfica, documental, então aqui a ideia é eu coletar dados lá no campo, né? Seria, por exemplo, uma pesquisa na área da biologia, o cara está fazendo análise de água, análise de qualidade de água. Então ele precisa fazer coleta de dados lá no rio que ele tá fazendo. Então isso é a pesquisa de campo. Ou você vai fazer um questionário para você entender aquele mundo que você vai pesquisar, tá certo? A gente vai ter também quanto aos procedimentos, né? Quanto aos procedimentos que são usados na pesquisa. Então eu vou ter aqui a pesquisa ex post facto, que aqui o objetivo é investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. Então aqui a principal característica aqui é dos dados serem coletados após a ocorrência de um evento. Por isso que o nome está ex post facto, do latim, né? Então eu tenho um evento, eu detectei aquele evento, né? Um exemplo que foi dado aqui, a evasão escolar. A evasão escolar, por exemplo, aqui no Instituto, nós temos o nosso índice de evasão escolar. Inclusive, ano passado eu estava numa comissão de evasão escolar, para a gente tentar identificar. Então, o que acontece? Qual é o fenômeno estudado? É a evasão escolar. Agora a gente precisa entender o que é o fator determinante para essa evasão escolar. Então, aí se começa a pesquisa depois de um fato. Tá certo? Então, eu tenho um fato e eu vou pesquisar as causas daquele fato. Tá certo? Ah, Depois nós vamos ter a pesquisa com survey. Pesquisa com survey, eu busco informações diretamente no grupo de interesse. Então veja bem, eu posso misturar várias pesquisas, tá? Eu não tô, essas divisões aqui não quer dizer que eu só posso seguir um e que eu tenho que seguir exatamente aquele. Então veja bem, o que é a pesquisa com survey? Eu vou fazer um questionamento, eu vou lá e perguntar. Essa pesquisa com survey, ela se casa com a pesquisa ex post facto. Por quê? Veja, o fenômeno é a evasão. Como é a melhor forma de eu identificar o porquê que está ocorrendo a evasão em um determinado escola? É eu ir lá e perguntar para os envolvidos, né? Eu vou lá e pergunto para os pais, pergunto para a mãe, por que seu filho desistiu? Por que ele saiu da escola? Certo? Então essa é a ideia. Ele é um procedimento muito útil, principalmente em pesquisas exploratórias, descritivas, né? A ideia aqui é você obter dado por meio de uma pesquisa naquela população-alvo. Eu quero trabalhar com esses alunos X, idade tal, escola tal. Eu vou lá e faço um questionário para eles. A gente tem também o estudo de caso. Isso aqui é muito utilizado na educação, o estudo de caso. O estudo de caso ele é caracterizado por um estudo de uma entidade bem definida, né? Eu tenho ali eu quero verificar, eu já até citei esse exemplo aqui nesse curso, eu quero verificar a eficácia do Google Meet em sala de aula. Então eu vou fazer um estudo de caso, vou pegar uma determinada turma, uma matéria, um professor e vamos fazer o estudo de caso ali. Será que esses alunos aprenderam mais usando o Google Meet ou presencialmente? Então eu vou conseguir tirar a partir disso um estudo de caso. Então a ideia aqui, o pesquisador ele não vai intervir, né? Então eu só vou observar. Então digamos que eu estou aqui numa pesquisa lá no Google Meet, eu vou entrar e vou ficar caladinho lá na sala, observando, depois eu vou verificar os alunos, questionário dos alunos, as provas, né, se eles acertaram e etc. Na física, eu vou lá, sento lá no final da sala e fico olhando o professor, vendo, parece que eles estão aprendendo. E depois eu vou ver lá as atividades, se eles realmente aprenderam, etc. Tá? Então, lembrando, estudo de caso, o pesquisador ele não interfere naquele fenômeno. Depois a gente vai ter a pesquisação. A pesquisação, o pesquisador interage com os pesquisados, né? Ele se envolve no trabalho, ele participa, ele busca um determinado resultado. Então, por exemplo, uma pesquisação. Eu quero verificar se. Vamos fazer aqui nessa nossa turma aqui, a gente vai fazer uma produção de videoaulas para ensinar. Vamos ver se. E vamos tirar conclusões disso. É uma pesquisação, por quê? Porque eu estou promovendo, eu como pesquisador,
estou levando para a turma para a gente fazer alguma coisa para funcionar, para tentar melhorar, para tentar, enfim, a pesquisa sair, né? Então essa é a pesquisação, tá bom? Nela o pesquisador ele interage mesmo com os pesquisados. Depois a gente vai ter a pesquisa participante, que esse aqui é um tipo de pesquisa que caracteriza pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas, né? Aqui, esse aqui, o que acontece? Digamos que nós estamos aqui nessa turma e algum de vocês, a gente percebeu um fenômeno aqui. Ora, o pessoal está tirando nota baixa ali, naquela, sempre com esse mesmo professor, tá, o pessoal não está aprendendo. Esse é um fenômeno. Vamos pesquisar isso aqui? Vamos. Eu estou inserido nele. Tá certo? Então, essa é a ideia da pesquisa participante. Ela é uma pesquisa que ela é muito criticada, né? Porque como é que você vai pesquisar se você está no meio daquela pesquisa? Então, você vai, as suas opiniões ali, o que, que você acha, acaba que vai interferir ali na pesquisa, etc. Mas é uma pesquisa um tipo de pesquisa que existe, tá? Pesquisa participante. Depois a gente vai ter a etnográfica, que ela é entendida como um estudo de um grupo ou de um povo, tá? Esse exemplo aqui são, por exemplo, processos educativos, que eles analisam a relação da escola, professor, sociedade, etc. Tá? Então ele vai pegar ali um nicho, né? Eu quero pesquisar ali quero ver sobre os índios, será se os índios o contato deles com o homem branco, né? Com a cidade, está sendo benéfico, maléfico para eles, quais são as consequências, etc. Tá? Então eu estou pesquisando num determinado conjunto de pessoas ali, tá? Pesquisa etnográfica. E depois a gente vai ter a etnometodológica, certo? Esse aqui, ele é muito polêmico, esse aqui. O que consiste esse tipo de pesquisa? Ele visa compreender como as pessoas constroem ou reconstroem a sua realidade social. Ora, professor, como é que você está falando isso aqui? Isso aqui é o seguinte, essa, essa linha de raciocínio, essa corrente de raciocínio, ela fala o seguinte, você é o resultado das interações sociais que você viveu na sua vida. Aí esse aqui, esse aqui o que acontece? Aqui se fala esse conceito do seguinte, lembrando que eu não tenho, na verdade eu nem tenho opinião sobre isso aqui, mas vamos lá. Tem aquele pessoal que são os defensores de bandido, né? Por exemplo, tentam entender um traficante, por exemplo. Tentam entender aquele cara que roubou e etc. Aí ele tenta entender da seguinte forma, né? Eu utilizo esse tipo de pesquisa aqui. Ele tenta entender o seguinte: quais foram as situações que ocorreu na vida daquele indivíduo para que hoje ele se torne um bandido, né? Um assassino, um ladrão e etc. Então aí o cara tenta entender e tenta trazer com que a condição humana, né? A condição daquele cidadão explica a conduta dele atualmente, né? Aí isso aqui tem muitas discussões sobre isso, né? Nós não vamos entrar nesse tipo de discussão. É importante só que a gente saiba, tá? Então a gente finaliza por aqui, tá? Agradeço mais uma vez a atenção de todos.